Tudo pronto? Vamos dar a partida! Cuidado! Vamos conhecer agora as 10 máquinas incríveis aqui na página da Master Cars TV. Primeiro lugar, o Fura-Fila. Esse é um modelo fabricado aproximadamente no final dos anos 50. Um modelo semelhante foi introduzido na cidade de São Paulo. Um dos modelos usados aqui no Brasil foi o Fiat Fenemé. Devido à capacidade e lotação dos ônibus, o Fura-Fila teve a vida muito curta. Por isso foi brevemente desativado. E deixando muita saudade entre seus entusiastas que usaram esse tipo de veículo como meio de transporte em sua época. Segundo lugar, fabricado por uma empresa na localidade de Zbrojovska, na República Tcheca, o trator Zetor modelo 25 estava relativamente à frente do seu tempo. É difícil acreditar que não seja tão antigo como se parece. Sua produção iniciou-se em 1945 a 1948. Motor movido a diesel, com apenas 2 cilindros em linha, esse tratorzinho chegou a fazer tanto sucesso que os modelos do 25A vieram parar aqui no Brasil por volta dos anos 1960. Os 2 pares de rodas centrais servem para a estabilidade em terreno acidentado. A caixa de transmissão tem 6 marchas à frente e 2 à ré. Em primeira marcha reduzida, a velocidade engrenado é essa, 2 km por hora. Já os modelos atuais receberam nova plataforma e tecnologia, mas isso já é uma outra história. Terceiro lugar. Z14. A construção de caminhões surgiu no início do século. Entre eles, um mais antigo em funcionamento no mundo. Entre os anos 1814 e 1818, o Z14 possui tração traseira e com os pneus maciços. Esse modelo foi desenvolvido para ser um caminhão de guerrilha. Capacidade para armazenar 70 litros de combustível. E mantido dentro da cabine. Assim era permitido percorrer longas distâncias sem que seja necessário o prévio abastecimento. Quarto lugar. Encontramos esse trator muito interessante, década de 1920. Possui motor 4 cilindros, movido a gasolina. Um sistema de arrefecimento frontal foi muito usado por vários anos por agricultores na Inglaterra. Esse é bem antigo, tem mais de 100 anos e continua ainda com muito fôlego. Quinto lugar. Em uma exposição de tratores e máquinas agrícolas antigas em Lubbock, essa é uma máquina da Caterpillar, semi-esteira. A sua construção é dos anos 1916. Foi construída em Stockton, Califórnia, e não estava relacionada na época com a Caterpillar que conhecemos hoje. Sem dúvidas, com esse modelo emblemático, é uma máquina incrível. Sexto lugar. Steam Tractor. Tratores a vapor eram comuns e as únicas máquinas que poderiam fazer o trabalho pesado de uma época. Quantidade populacional urbana estava no mais alto crescimento. O modelo não precisava ser bonito, mas que cumprisse com as árduas tarefas.
sua caldeira era menor, compensando o torque de arrasto graças às enormes polias que serviam como balanceiros, gerando uma força consideravelmente comparados aos seus demais concorrentes na Europa e outros países. Sétimo lugar. Great Steam Machine. Grandes máquinas a vapor eram absolutamente capazes de fazer e realizar grandes serviços ou tarefas, por mais dura ou pesada que seja para a época. E para demonstrar a sua capacidade de força, subir em um terreno íngreme não era muito difícil. Somente não era possível se não houver pressão suficiente de vapor em sua caldeira. Logo no início da construção dessas máquinas, os odômetros tinham que ficar à vista do operador. E por sua vez, tinha que controlar a pressão liberando o vapor em excesso pelo apito ou pela válvula de alívio. Caso isso não ocorresse, poderia simplesmente estourar a caldeira, ocasionando assim um grave e possível acidente. Oitavo lugar. Trator a combustível fóssil. Em uma localidade em Nashville, Ohio, na propriedade de John, em um dos galpões, se encontra um dos tratores mais antigos da família. A maior parte da vida de John sempre foi muito ligado a tudo isso. É demais o funcionamento, o som que elas fazem. Desde garoto, ele é apaixonado por máquinas e sempre conviveu no meio delas. Este pertenceu primeiro ao seu avô, depois a seu pai e agora a ele. A companhia patente foi fundada pelos irmãos Altman e Taylor em 27 de novembro de 1900, a 16 de julho de 1912. É construído pela empresa de máquinas americana Mansfield em 27 de agosto do mesmo ano. O motor possui 4 cilindros na posição horizontal, com 8 válvulas de hastes longas. A taxa de compressão é relativamente baixa, mas pode moer, triturar grãos utilizando a força mecânica através das polias no seu corpo. Afinal, acho que foi para isso que foi projetado. Nono lugar. Jean Speak, a máquina do século. O seu compartimento para queimar a lenha fica na parte inferior da máquina. Você deve ter visto de tudo em sua vida, mas aposto que não poderia imaginar algo assim. E quando a água é aquecida, se torna em vapor. Fazendo com que as gigantescas rodas de puro ferro e aço venham girar lentamente e se locomover. Atingindo a velocidade máxima de 5 km por hora. O Jean Speak tem 7 metros de altura e 9 metros de comprimento. Seu peso tem aproximadamente 10 mil quilos. Essa é uma das maiores máquinas já construídas no século passado. As rodas traseiras medem 3 metros de diâmetro e 1 metro de largura. E o ano de sua construção é de 1820. Para subir ou descer, é preciso o auxílio de uma escada. Sem isso, fica impossível subir e descer dessa máquina. Para conduzir esse triciclo gigante de ferro e aço, é necessário que o operador fique de pé, devido às posições desconfortáveis das alavancas. E continue em plena atividade. A todo vapor, apesar da sua idade.
10º lugar. Essa máquina é completamente funcional, se podemos assim dizer. Construída em 1816. Tem 12 metros de comprimento. Foi uma alternativa encontrada e usada por falta de equipamentos e máquinas disponíveis para atividades em solo, que partiram das locomotivas movidas a vapor na época. Com peças disponíveis, surgiu esta grande máquina. Mas o grande problema era a comunicação e sincronismo entre operadores para funções distintas na mesma máquina, que nem sempre eram as melhores. Não era uma tarefa muito fácil conseguir dirigir essa engenhosa máquina. Estes foram os 10 vídeos. Se você gostou, compartilhe a página Mastercars do Facebook.